Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E o nosso tema de hoje é 13 lições para relembrar aos pais como educar seus filhos. Esse é um trabalho aí da psicóloga Raquel Chaves. Ela é psicóloga com larga experiência em atendimento infantil e orientação a pais. Nos dias atuais, é recorrente o fato de crianças serem encaminhadas ao serviço de psicologia com queixas de hiperatividade, apego excessivo aos pais, recusa em ir para a escola e outras, que quando avaliadas chega-se à conclusão que o problema está mais nos pais que não amadureceram o suficiente para criarem seus filhos ou vivem cheios de medos e inseguranças, numa sociedade onde tudo passou a ser crime. Passamos de uma fase onde a sociedade era negligente com os direitos das crianças para um exagero de cuidados. Não se pode dar castigos, não se pode corrigir defeitos de caráter, não se pode reter um aluno nas séries de alfabetização. E assim, vamos criando pequenos tiranos que a qualquer aborrecimento ameaçam pais e professores com seus direitos. Enfim, parece que nossa sociedade anda sem rumo, cheia de medo e perversões sutis. Assim, a procura pelo psicólogo resume-se num dá um jeito porque eu não sei o que fazer. Se não tomamos cuidado, acabaremos como um membro a mais na família. Aquele que vai desempenhar o papel do mal, que vai corrigir, dizer para as crianças que não deve se gritar ou bater nos pais, chutar o irmão menor, jogar videogame o dia todo. E se bobear, atenderemos um telefonema no meio da noite com um pai desesperado, dizendo: meu filho quer ir agora comprar o brinquedo que viu anunciar na TV, que devo fazer? Parece exagero, né? Mas não é à toa que programas como a Super Nani têm feito tanto sucesso. Foi pensando nisso e observando os pais e crianças no consultório que a psicóloga Raquel Chaves organizou essa cartilha com o intuito de lembrar aos pais que eles ainda são responsáveis por educar seus filhos a despeito de qualquer lei ou conselho. Bom, gente, então vamos à primeira lição dessa cartilha: amar. Seu filho não nasce sabendo que é amado e não sabe que amor não é a significação de todos os desejos satisfeitos. Ele precisa sentir que é acolhido, amparado, mas que em alguns momentos é exatamente a palavrinha não que vai demonstrar o quanto seus pais se importam com ele. Se ele quer fazer uma viagem com pessoas que mal conhece e que a famosa intuição dos pais detecta algo errado, não é preciso deixá-lo quebrar a cara para aprender isso. Isso pode ser fatal. Segunda lição: informar. O livre-arbítrio de uma criança é limitado. Ela pode escolher o que vai vestir, que desenho quer assistir, mas não pode determinar o horário que quer dormir, quanto tempo vai ficar em frente à televisão ou computador, e nem tem idade suficiente para assimilar o conteúdo das novelas ou filmes que deseja assistir. Lição 3. Exigir na medida certa. Os pais devem saber até onde podem cobrar da criança. Ninguém tem que ser perfeito. Seu filho não tem obrigação de tirar notas máximas na escola, nem ser o melhor em todos os esportes, mas deve aprender que, além do princípio do prazer, existe o princípio da realidade. É preciso ter horário para realizar as tarefas escolares, responsabilidade para ir à escola e, se possível, ajudar os pais em tarefas adequadas à sua idade. Após o dever cumprido, é de total direito desfrutar das brincadeiras. As crianças menores devem aprender ainda que, após espalhar os brinquedos pela casa, é necessário recolhê-los, que se toma banho todos os dias, escovam-se dentes, cortam-se unhas e todas as demais coisas que fazem das mães umas chatas, entre aspas. Quem ama, cuida e ensina a cuidar. Lição 4. Conversar. Não é porque seu filho é criança que se deve esconder dele as verdades que vão afetar sua vida. Os pais às vezes deixam de se amar e desejam separar-se. Cochichar pelos cantos não distrai as crianças. De acordo com a idade de cada uma, há uma linguagem que lhe é acessível, bem melhor que a mentira. Outra coisa tratada com tabu é a morte. Pessoas morrem e mais dia menos dia a criança precisa lidar com essa dor, seja por perder um animal de estimação, um ente querido ou um vizinho.
ela precisa saber que isso é definitivo, não apenas uma viagem longa da qual a pessoa retornará um dia. De fato, é doloroso para todos nós, mas a criança precisa se sentir à vontade para falar de sua dor e receber informações simples, mas verdadeiras. Bom, gente, aqui eu quero fazer um parêntese, né? Após os 4 anos de idade, a criança ela consegue já conceber a ideia de que a pessoa vai e não volta mais, ok? Lição 5. Privacidade. Todas as crianças sentem medo, que variam de acordo com a idade. Correr para a cama dos pais é a forma mais comum de tentar amenizar esse medo, mas isso não ajudará a superar esse problema. Além de reforçar na criança a hegemonia sobre um dos pais, não é agradável para a criança saber que seus pais fazem algo de porta fechada, do qual eles não podem participar. Então é natural ficarem batendo na porta, mas deixar o filho dormir junto com os pais só vai lhe trazer mais insegurança e a dificuldade de amadurecimento. As crianças devem ser confortadas no seu medo, podendo um dos pais ficar um pouco em seu quarto contando uma história até que elas adormeçam. Caso isso não seja suficiente, pode até deixá-las dormir na cama dos pais, levando-a de volta a seu quarto após adormecer, e sempre reforçando que um dia ela será capaz de superar isso e será mais feliz. Lição número 6. Generosidade. Raramente uma criança já chega ao mundo com espírito de generosidade. É preciso que os pais a ensinem que nem todas as crianças têm a mesma oportunidade, que estamos na Terra para aprender a sermos verdadeiros irmãos, que não se deve acumular o que já não se usa, sejam roupas, brinquedos, calçados, etc. Também precisam ser reforçadas a aceitar as diferenças físicas e sociais. Ao mesmo tempo, se fazem parte dos grupos menos favorecidos, devem aprender a não invejar e odiar, sabendo que nada nesse mundo é definitivo. Podemos a qualquer instante passarmos de uma condição de vida para outra. Lição número 7. Estimular. Toda criança passa por fases de não querer comer. Dê o exemplo com uma alimentação saudável, ajudando seu filho a não beliscar comida toda hora, não levar chips para a escola e, se preciso, invente que arroz, feijão e legumes é o prato predileto do Homem-Aranha ou coisa parecida. Lição número 8. Educar. A natureza não faz seu trabalho sozinha. Seu filho precisa ser educado quanto a alguns hábitos muito incômodos para ele e sua família, como, por exemplo, fazer xixi na cama. É natural que a criança leve um tempo para controlar esse hábito, mas ela deve ser estimulada a partir de 3 anos. Não com rigidez, castigos e nem constrangimentos, mas tomando medidas básicas, como, por exemplo, lembrar a criança de ir ao banheiro antes de dormir, retirar gradativamente o uso da fralda descartável, evitar excesso de líquido após 5 horas da tarde, limitando isso à água e somente se a criança estiver com sede. Salvo os dias de festinhas de aniversários, evitar refrigerantes à noite. Assim que o controle for adquirido, a própria criança entenderá seus limites. Lição número 9. Ocupar de fato o lugar de adulto responsável pela criança. As crianças não devem se responsabilizar por obrigações que são dos pais, tais como lembrar o dia de sua consulta com o pediatra ou outro especialista, lembrar que seu cartão de vacina deve estar em dia e muito menos dar palpites em assuntos de adultos que fogem ao seu nível de compreensão, tais como: o que vocês acham de papai e mamãe se separarem? Às vezes, um dos pais quer se passar por vítima, dizendo: é sua mãe que quer que o papai saia, ou vice-versa. Isso deixa a criança confusa, porque ela quer os pais junto dela, e pode reagir com agressividade ou embotamento, quer ficar mais quietinha, isolada. Outra situação imatura é interferir no castigo do filho apenas para se passar por bonzinho. Caso ache que o castigo não foi justo, isso deve ser conversado em outro momento e longe da criança, para que não se perca a autoridade, podendo os pais chegarem a uma solução mais ponderada. Lição número 10. Aceitar a passagem do tempo.
Não só seus filhos crescem e não são aqueles garotinhos que precisam levar agasalho em todo lugar, mas nós também envelhecemos. Isso não é o fim do mundo. Cada ruga em nosso rosto é sinal de uma vida que tem cumprido seu destino. Não precisamos achar que já não podemos viver mais nada de bom e que somos velhos e acabados, mas não devemos querer ocupar o mesmo lugar dos filhos adolescentes. É constrangedor querer disputar a minissaia com a filha, querer ir para a balada com os amigos dela. Sem falar no ridículo de um senhor de 50 anos que coloca uma bermuda caindo e aparecendo a cueca, se esforçando para usar as mesmas gírias que às vezes saem na hora e lugar errado, tornando-se patético. Podemos compreender que tudo muda. Seu filho pode preferir jogar no computador a brincar de carrinho, mas você não precisa fingir que tem a mesma idade dele. Até porque, se você é o amiguinho de seu filho, quem vai socorrê-lo quando ele estiver passando pelas dores da vida? O pai, ele é amigo na hora necessária, mas também coloca limite, cobra quando necessário. Lembrando que o bom pai e a boa mãe é que nem rapadura, dura e doce. Lição número 11. Reunião de pais. Se interessar. Seu filho precisa saber que a escola da qual você tanto cobra notas faz parte também de seu universo. Que você vai às reuniões, não sendo daqueles que soube por alto de um fato importante que ocorreu na escola. Que sabe as dificuldades que seu filho tem, que ele não é nem santo nem demônio, mas que sempre há dois lados na história, e nem sempre o filho do outro é o culpado. Que sabe que conferir boletins não é para programar se vai dar ou não uma bicicleta no fim do ano, mas saber que no fim seu filho está se tornando uma pessoa digna. Gente, aqui tem um ponto importante. Os filhos acham importante aquilo que os pais acham importante. Quando os pais são chamados a uma reunião na escola e não vão, eles estão falando com essa atitude que a escola não é importante. Então preste atenção nas suas atitudes. Filho não aprende o que a gente fala, aprende o que vê a gente fazendo. Lição número 12. Ter paciência. Seu filho não vai aprender tudo isso por osmose. Você irá repetir essas lições muitas e muitas vezes. Assim, se ele for mais novo, vai ter que contar a mesma história milhares de vezes. Assistir com ele um desenho animado chatíssimo, que ele adora. Cantar desafinado aquela música que o deixa super animado. E relevar algumas vezes que ele rabiscou a parte do jornal que você mais queria ler e que agora se tornou impossível. Lição 13. Exercer a autoridade, não o autoritarismo. Crianças no supermercado sempre pedem coisas que nem sabem o que é. Cabe aos pais não ceder à birra ou tirania dos filhos. Às vezes, para ficarem livres da vergonha do seu filho estar esperneando e berrando no meio de um lugar cheio de gente olhando, os pais acabam comprando um produto que logo será descartado. Uma opção possível é encerrar as compras, mesmo que isso vá atrasar sua vida prática, levar o filho para casa, deixando claro que ele não voltará mais a acompanhá-lo às compras enquanto não souber entender o que significa não. Se achar isso inviável, suporte a birra até o fim e encare as pessoas dizendo que uma hora cala. Se optar por satisfazer a criança e acabar logo com essa situação insuportável, lembre-se que ficará refém de seu filho, que exigirá cada vez mais à medida que for crescendo. Outra situação incômoda é levar seu filho a um restaurante self-service e ficar à mercê de suas vontades, tipo, filhinho, quer carne, quer salada, etc. As pessoas vão ao self-service exatamente porque querem praticidade e rapidez. Ninguém tem obrigação de se sujeitar às possíveis escolhas e arrependimentos de seu filho. Coloque no prato uma quantidade que o satisfaça, dê opções e se a resposta demora, siga em frente colocando o que ele precisa comer, evitando coisas que você já sabe que ele realmente não gosta. E explique a ele que vocês não estão em casa, que em um lugar público devemos exercer o respeito ao direito das pessoas. Finalmente, devemos exercer o respeito ao direito das pessoas finalmente poderem servir seu prato. Conclusão. O mundo passou por tantas reviravoltas que os pais se perderam como se a bússola de orientação interior já não existisse mais. Foram tantas mudanças na forma de falar de problemas que acabamos ficando mudos e muitas vezes omissos.
Da mesma forma que os profissionais não sabem mais como se dizer doente mental, retardo mental, presidiário, doente terminal e tantos outros termos sem serem colocados na situação desagradável de preconceituosos. Os pais acham que também não se pode ter hierarquia, porque isso é autoritarismo. Então os filhos se acham no direito de bater boca com os pais. Os pais choram escondido ou até pedem desculpas quando é necessário pôr os filhos de castigo e tantas outras coisas bizarras. Enquanto isso, essas crianças crescem e matam seus colegas de escolas, agridem violentamente seus professores e se envolvem com drogas, porque é proibido proibir. Ressalto que não faço apologia ao saudosismo de que nosso tempo é que era bom. Muitas mudanças boas aconteceram e precisamos incorporá-las ao nosso estilo de vida. Mas ética e moral não devem mudar. Há mais de 2000 anos, o Cristo deixou uma máxima filosófica que não deixa dúvida para quem quer conhecer verdadeiramente a vida. Faça ao próximo o que gostaria que fizessem a você. Essa é a maneira de saber se estamos agindo corretamente. Quero terminar lembrando um trecho da música de Beto Guedes chamada Contos da Lua Vaga, que diz: a maldade já temos demais. Que será de nós se estivermos cansados da verdade e do amor? Bom, gente, vou ficando por aqui. Um bom dia a todos e até semana que vem. Tchau! Teóflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente.